Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast, nosso querido podcast Aprender e Empreender. Já lembrando que a gente está aqui nas plataformas Spotify, no Deezer, no Apple Music e também no YouTube. Tá bom? Não deixa de mandar esse podcast. Se você gostou do nosso papo, se você gostou do nosso programa, não deixa de enviar esse episódio para alguém que você goste ou para alguém que você sabe que pode se beneficiar desse assunto, que pode se beneficiar aprendendo a empreender, ganhando coragem para empreender, se desafiando um pouco mais. E hoje a gente tem um episódio que promete muito, que hoje a gente vai entrevistar uma caçadora de desafios aqui. E não deixa de comentar. Todos os episódios nós sorteamos um livro para as pessoas que vão lá no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia, no episódio, e comentam lá, quero o livro, e deixa um comentário, a gente faz o sorteio de um livro, né? Então, nós tivemos um livro citado no nosso último episódio, que foi o episódio com a Angelina Calegari, o que um fisioterapeuta pode aprender com uma comissária de bordo. Foi um papo muito legal, e a Angelina, na nossa conversa, acabou recomendando o livro Sapiens, que é um livro que eu já li, que é maravilhoso, todo fisioterapeuta deve ler, porque realmente ajuda a gente a entender melhor o ser humano, de onde viemos, e por que pensamos e por que fazemos da forma que fazemos. Então, nós sorteamos o livro, e o livro foi sorteado para a Suzy Medeiros, que comentou lá no nosso canal do YouTube do Fisiortopedia. Então, Suzy, se você estiver ouvindo esse episódio aqui, muito obrigado de novo pela sua audiência, mas nós vamos entrar em contato com você lá mesmo no canal do YouTube para pegar teu endereço e te mandar esse presente. Muito obrigado, estamos muito honrados com a sua audiência. Bom, hoje nós vamos entrevistar uma colega, uma super colega, fisioterapeuta, uma pessoa que já teve certamente muitas experiências inusitadas na vida, porque filha de militar, carioca, ou seja, já morou em Belém do Pará e já morou no Japão. Imagina o que essa mulher já viu, né? Então, assim, ela é uma mulher, e mais uma vez a gente reforçando o papel da mulher empreendedora, né? Uma mulher apaixonada por empreendedorismo, apaixonada pelos detalhes do empreendedorismo, pelos indicadores, pelos números, pela gestão. A caçadora de desafios, fisioterapeuta Luciana Moura. Muito bem-vinda, Luciana. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Espero que a gente possa ter um papo muito legal. Bem-vinda. Obrigada, Hélio. Um prazer estar aqui com vocês e falar sobre empreendedorismo. É uma paixão, é algo assim que descobri cedo, que era minha veia, tá? É o meu DNA, é empreendedorismo. Gosto mesmo de bastante desafio. Como eu falo, gosto de resolver problemas o dia inteiro, porque quem empreender, não gostar de trabalhar muito e resolver problemas, não consegue empreender direito, não. A vida de empreendedor não é o glamour todo que todo mundo cita, não é andar de lancha, não é viajar para fora, é muito trabalho, mas eu adoro esses desafios, é uma coisa que realmente me motiva. Muito legal, muito legal. Então, Luciana, vamos começar nosso papo aqui. Lu, por que fisioterapia? Por que, de repente, não fazer direito, não fazer medicina, não fazer engenharia, ou, sei lá, ou virar militar, de repente, né? Fazer aí marinha, aeronáutica, exército, sei lá. Por que fisioterapia? Olha que o lobby para virar militar era grande, mas eu realmente sempre tive muita afinidade com a área de saúde. E é uma curiosidade, eu nunca pensei na medicina, por incrível que pareça, porque eu tenho um certo receio com sangue, muito sangue não é algo que me agrada. Então eu fiquei entre a educação física, que também mexeu muito com saúde, bem-estar das pessoas, mas eu falei, não é por aí, eu queria algo mais e eu comecei eu tinha um familiar que era fisioterapeuta e eu comecei a me interessar. E aí eu fiz vestibular no Rio de Janeiro ainda,
passei, e foi bem na época que tinha um fisioterapeuta muito famoso, o Filé, que era do Ronaldo. Uhum, uhum, Então, começou a também dar um certo destaque, e eu me uhum. interessei, e eu descobri que ele era o coordenador do curso na época. Então, achei assim, tudo, falei, tá casando tudo, então é por aí É, mesmo que eu vou. E aí eu sei. comecei a descobrir, aí fiz o primeiro semestre no Rio, na Estácio, depois eu vim para Brasília, né? Meu pai foi transferido, eu vim para Brasília, e quando eu comecei a fazer, eu nunca gostei muito, vou ser sincero, eu nunca gostei muito de estudar, né? Mas na época da faculdade, eu assim me descobri, eu comecei a virar aquela CDF mesmo, Que sabe? legal. Foi muito legal essa descoberta. É, o seu encontro, né? Você se encontra com aquilo que realmente faz sentido para você, e aí é o que falta para você se dedicar mais, né? Para esse serviço ou para esse trabalho, né? Com certeza. Muito legal. E aí, da onde que veio esse desejo por saúde, Lu? Tem alguma referência? Tem alguma pessoa, alguma conversa que te influenciou? De onde veio essa coisa da saúde? Por quê? Por que saúde? Não, é que eu era muito ligada a esportes, né? E eu Hum, achava assim, tanto que acho que como a maioria dos fisioterapeutas, não, vou trabalhar com atleta, é aquele sonho, né? aham, Que a gente aham, tem. Então eu falei assim, não, acho que eu vou conseguir ver sobre esportes, vou conseguir, vai ser mais dinâmico. Eu nunca me vi sentada numa mesa cheia de papel do lado, uhum. entendeu? É contraditório que hoje é o que eu faço, né? Mas, Sim. assim, bem no início eu falava, não, eu quero algo dinâmico, eu quero entender dos esportes, então eu vou cuidar de vários tipos de patologias, de lesões, então isso sempre me atraiu muito. Uhum, Não o lado da medicina em si, mas o lado, assim, mais de recuperação. É engraçado, eu nunca tive vontade de ser cirurgiã, nada disso. uhum. Tá, legal. Dentista, era Sei. sempre esse lado de esporte, de estar livre, estar fazendo exercício, entendeu? Isso sempre me motivou. Sim. Eu te pergunto isso porque eu tive uma influência muito pesada de uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a minha avó, Dona Koga Mitsuko Nishioka. Era uma mulher muito desembaraçada, uma mulher que falava em público, uma mulher que fazia palestras, cantava no karaokê, uma japonesa, bem japonesa mesmo. E ela me influenciou bastante, porque é engraçado, né? Não sei de onde que veio esse sonho dela. Talvez ela tenha tido esse sonho nos filhos e de repente não realizou. E eu me lembro que eu praticamente fui criado com ela junto com a minha mãe. E ela passava a mão, eu era um menininho, assim, ela me passava a mão na cabeça e falava assim: você vai usar uma roupa branca, você vai ser chamado de Doutor Hélio e você vai cuidar das pessoas, as pessoas vão te respeitar muito. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo. Chegou na hora de prestar vestibular, nunca me passou pela cabeça, tipo, profissões muito masculinas, até a gente pode dizer, né? Engenharia, né? O direito não é tanto, mas assim, direito, muito normal um menino querer ser engenheiro, querer ser advogado. Nunca me passou pela cabeça fazer nada que não fosse da saúde. Então eu cheguei a prestar vestibular para medicina, eu prestei vestibular para odonto, e aí mergulhando nesse mundo da saúde, eu comecei me chegou alguma coisa na minha mão, ou um papel, alguma coisa, fisioterapia, né? O que é fisioterapia? Eu fui buscar o que era fisioterapia, não existia internet ainda, não existia essa facilidade, e eu tive uma noção básica, assim, que era tipo um cara que trata alterações físicas através de meios físicos, tal. E aí foi por onde eu comecei a me aventurar, né? E aproveitando para te dizer também que eu trabalhei um ano com filé. Eu Ai, que trabalhei legal! por um Ele ano foi com uma filé. referência para mim. Ele foi uma Filé é referência. o filé é uma figura assim maravilhosa, é um cara de um coração enorme. Eu gosto muito do filé. Sempre que possível a gente se conversa. Faz tempo que eu não falo com o filé, mas tenho contato com os filhos, com ele. É um cara maravilhoso. Gosto muito, tenho muito carinho pelo filé. Newton Petroni, né, o nosso colega Newton Isso. Petroni, é um cara incrível. Recomendo a todo mundo que não tem contato com o filé que vá conversar com ele, porque é um cara muito bacana, um cara muito competente, muito E legal. ele deu uma visibilidade lá para a fisioterapia, um Ah, tempo que sim, nem se falava sim, sobre isso, né? Então, sim, achei sim, bem, sim. E bem um cara legal. que viajou pelo mundo, né? Teve experiências no futebol internacional, um cara que conhece gente do mundo inteiro no mundo da fisioterapia. E aí, como é que era a Luciana estudante? Era uma Luciana tranquila ou era inquieta a ponto de querer fazer estágio? Como é que era esse negócio aí, Luciana? Então, Hélio, Luciana na graduação, vamos lembrar, vamos voltar lá no túnel do tempo.
E foi o que você falou, eu me encontrei. Então, foi uma coisa até diferente. Por exemplo, as primeiras aulas eram semestre era de anatomia, eu pegava aquele bando de osso, levava para casa, eu estudava todas as origens, inserções, eu estudava os ossos, sabia de tudo. Então, foi uma Luciana diferente daquela adolescente, né? Mas eu, Sim, assim, me sim. encontrei e eu sou muito curiosa. Sou muito Uhum, curiosa. Eu acho que uhum. todo empreendedor tem que ser curioso. Então, eu Que bom. comecei a falar, não, eu preciso saber como é que funciona isso para eu saber lá no futuro como é que eu vou trabalhar. Então, eu comecei a fazer estágio e aqui em Brasília era um pouco diferente nessa época, né? Que as grandes clínicas os donos eram ortopedistas. Então, era Uhum, aquele negócio, era um bando de técnico, era tipo um galpão de gente, né? Era uhum, enorme. Então, era área de setor de eletro, setor de infravermelho, e uhum, naquela época, mas eu comecei a aprender, mas e era engraçado que as pessoas, como eu era fisioterapeuta, estudante, mas era fisioterapeuta, e eles eram uhum, técnicos, eles começavam a me questionar muito. Então, naquela uhum. época, eu comecei a estudar muito, até para dar algumas respostas para eles, porque eles eram técnicos, eles faziam ultrassom 5 minutos, o infra 15 minutos, é tudo padronizado numa cartilha. Então, Sim. naquela época começou a despertar a necessidade de também levar um pouco mais de informação para eles, né? Eu, enfim, eu fiquei lá, eu sempre correndo bastante atrás de estágio. Eu me lembro que meus últimos estágios que eu já estava mais para na época de formar, eu fiz um estágio de hidroterapia que eu literalmente paguei para fazer estágio, que a gente fez um curso. Então, Uhum, depois a gente tinha horas de trabalho pelo estágio, uhum. e eu achei ótimo, era 9 horas da noite, era tarde, eu chegava assim destruída, mas eu gostava que a gente teve mais contato. Era na academia de tênis, era uma academia que tinha aqui muito grande, muito conhecida, e eu tive o fisioterapeuta ele era muito bom, eu sempre tive sorte de encontrar Uhum. pessoas muito boas na minha Sim, vida, sabe? sim, Que eu falava, aí me encantava mais ainda a fisioterapia. sim, sim. Então, eu fiz esse último estágio, então, eu fiquei quase 6 meses fazendo estágio na parte de hidroterapia, que hoje é fisioterapia aquática, né? E a gente Uhum, sabe que mudou o nome, e então isso ia me aguçando. Então, eu sempre fui muito empolgada. E uhum. na faculdade eu participava aí tinha aquela parte de relacionamento, eu sempre fui, eu gosto de relacionar com pessoas, então, a gente Uhum. fez a parte de formatura, eu era da comissão, então a gente sempre estava envolvido em projetos. No meu Sim. estágio final, quando a gente foi para a geriatria, a gente fez uma mega festa junina, você precisava ver os idosos, a alegria deles, a gente levou eles para o zoológico, então não era só tratar, era assim, cuidar, entendeu? Então eu sempre Uhum. gostei muito, e aquilo ia motivando, e me dava certeza, nunca tive dúvida de que eu iria me formar, que eu iria trabalhar nisso. Tá. Entendeu? Nunca tive essa dúvida. Legal. Que bom. E aí você fez a faculdade um primeiro semestre no Rio de Janeiro, depois você se mudou para Brasília e lá você se formou em Brasília, né? Isso. Aí formando você terminou a graduação e aí acabou a faculdade, o que a Luciana foi fazer da vida? Por onde começou a carreira da Luciana? E aí, como eu falei, eu sempre fiz estágio. Aí eu já era estagiária, no meu último Uhum, semestre da faculdade, uhum, era estagiária numa clínica de estética. sei. E assim, eu sempre fui muito, em questão, até para uma criação militar, eu sempre fui muito caxias, sabe? Negócio de quando eu trabalho. Então, eu acabei, finalizei, eu formei, a clínica falou, Luciana, eu queria te contratar. E aí eu Uhum, comecei a trabalhar nessa parte de estética, né? Aí, ao mesmo tempo, eu trabalhava, se eu não me engano, era de 1 às 7 da noite. Aí nessa mesma época, surgiu uma oportunidade de arrendar uma clínica, a fisioterapia, dentro de uma clínica de fonoaudiólogos. E sei. eles falaram, aí eu fui com uma colega, a gente foi arrendar. Então, eu ficava lá de manhã, e ela à tarde, porque à tarde eu ia para estética. Então, eu comecei a trabalhar de 7 a 1, e era assim, eu almoçava no carro, ia pegava de novo e ia para estética. Então, aí nesse momento, quando eu arrendei a clínica, eu Uhum, tive, por isso que eu falo, sou muito grata das pessoas que eu encontrei na minha vida. Então, uhum, essa fonoaudióloga foi passando para a gente como é que fazia a parte financeira, como é que fazia o faturamento de guia, como é que treinava pessoas, que a gente tinha que treinar recepcionista, como é que uhum, fazia a gestão. Então, foi muito confortável, porque eu comecei a
a empreender sem ter tanta responsabilidade, porque a clínica era em nome de outra pessoa. E aí comecei a me encantar mais ainda, porque eu atendia, fazia a parte de gestão. Então, logo, o que eu fiz? Saí da estética. Aí eu falei, não, é aqui que eu quero. E aí surgiu isso, e a gente pegou essa clínica, tinha uns 8 pacientes, mais ou menos, isso era muito fraquinha. E aí a gente já estava com 30 pacientes, aquele negócio crescendo, vocês têm que ampliar. E aí surgiu um momento crítico. Vamos, vamos montar uma clínica nossa? Aí eu me juntei com... A gente tinha essa experiência de gestão, mas em pouquíssimo fluxo, porque 30 pacientes é considerado pouco fluxo aqui para mediante clínicas grandes. E a gente juntou com mais 2 colegas de faculdade. Elas já trabalhavam em outro tipo de segmento, que era clínicas grandes, que atendiam mais de 100 pacientes por dia. Então, a gente uniu a experiência delas com a nossa e montou a primeira empresa. Que eu fiquei por volta de 20 anos, né? A gente ficou 20 anos juntos, e o ano retrasado, em 2019, eu fiz a cisão, porque a gente já não tinha mais um alinhamento de estratégia, e montei a minha nova, que hoje eu estou gerenciando e levando para frente. Legal, mas voltando lá um pouquinho atrás, então você teve algumas oportunidades na carreira que você reconhece agora, por exemplo, pessoas muito legais que te receberam, que te deram suporte, que te ensinaram coisas que para você eram novidade, né? E também essas oportunidades acabam abrindo as portas para outras oportunidades, como, por exemplo, aparecer uma clínica para você arrendar. Quando você arrendou essa clínica, você entendeu aquela clínica arrendada como uma oportunidade de empreender com menos risco? Com certeza. Era que eu falei assim, agora eu vou aprender a ser dona, porque realmente a dona da clínica pegou e falou, a fisioterapia é de vocês. Vocês façam do jeito que vocês acham que é o certo. Então, ela deu carta branca. Então, chegou aquela responsabilidade, aí puxou a responsabilidade, entendeu? Mas era claro que a gente fazia as ações, as promoções. Eu cheguei a entregar panfleto. Eu ia pegava os panfletinhos da clínica, eu ia nos apartamentos, deixando panfleto. Eu e minha sócia. A gente botava um tênisinho quando não tinha paciente, a gente descia, distribuía panfleto para todo mundo. Então, foi aí que a gente começou a realmente... Aí a gente descobriu... Hoje eu sabia que isso era minha área comercial, na época que eu fazia, né? Então, puxou mesmo essa responsabilidade de ser empreendedor, mas com menos risco. Com certeza. Foi a porta de abertura para minha jornada como empreendedora. E a Luciana inquieta lá, como é que era a Luciana fazendo um ultrassom na coxa de um paciente? Como é que era isso? Como é que essa mola encolhida aí, como é que você suportava essa inquietação toda dentro de você? Porque você é uma pessoa muito inquieta, você não para quieta, você não aceita o mesmo lugar toda hora. Como é que era essa Luciana fazendo um ultrassom de eternos 5 minutos lá atrás? Como é que era isso, Luciana? Nossa, e esse me despertou cedo, me despertou lá nos meus estágios, lá no início, e eu fazendo ultrassom lá, porque estagiário, quando chega novo, vai para ultrassom, né? É fácil. Vai para ultrassom, vai fazer 5 minutos, circulando lá, faz movimentos, não pode ficar parado, essa é a orientação que te dão e vai firme. E eu falava assim, gente de Deus, não é isso que eu quero para minha vida, eu não vou ficar fazendo ultrassom para o resto da vida, eu preciso criar algo grande, algo que realmente... já pensava nessa época de trazer coisas realmente que funcionavam. Eu era muito questionada, sempre fui muito questionadora. E eu perguntava para elas, mas e o ultrassom? Aí elas não sabiam responder, eu ia lá, procurava. Entendeu? Então, até a gente inovou lá. Quando eu fazia estágio, olha, o ultrassom não é bem assim como vocês estão fazendo, não. Pelo menos, já que eu tenho que fazer, vamos fazer certo, entendeu? Então, assim, eu vi ali, eu falei que ficar sem poder dar minhas ideias, era algo que, para mim, era me botar dentro de uma caixinha e não ia dar certo. É por isso que, quando eu arrendei, que eu tive essa liberdade, aí realmente aquilo aflorou com uma... Tanto que, assim, eu arrendei, aí depois eu ainda montei um consultório de RPG, porque assim que eu me formei, eu fiz uma pós-graduação na UNB, daqui de Brasília, na universidade. Eu fiz uma pós e fiz em seguida o curso de RPG.
sim. Então, eu falava, gente, eu já estou arrendando uma clínica, já saí da estética porque eu não queria trabalhar para ninguém, assim, queria conseguir ter essa liberdade. Não é que eu ache Uhum. ruim trabalhar para ninguém, não, tá? Sim, Eu gosto de deixar isso bem claro. Mas, sim, assim, é isso mesmo, eu sou inquieta. Eu falei, não, eu quero botar em prática as coisas do RPG. Aí eu montei um consultório. uhum, Aí começou, e as coisas sempre davam certo. Eu acho que dar certo é você realmente acreditar. Minhas coisas, sim, assim, eu, claro, já passei uns apertos durante a vida, mas eu tenho, sou grata por dizer que eu nunca quebrei. sei. Algumas coisas demoraram a acontecer, mas eu Sim, sempre sim, consegui desenvolver e o negócio dava certo. Aí sim. falei, os dois estão dando certo, então vamos agora montar a clínica. E quando a gente estava procurando o local, Hum, o pai de uma das sócias, né, falou assim, a gente ia pegar só uma salinha. uhum. E ele falou assim, pensa em grande. Por que vocês vão ficar uma salinha? Vamos pegar Uhum, 4. uhum, E aí a gente pegou 4 salas, fechou o corredor, então já começou uma clínica que não era clínica pequenininha, não, começou com 4 salas, entendeu? uhum. E aí era assim, eu ficava com uma sócia de manhã, as outras duas ficavam à tarde, a gente foi crescendo, foi entrando estagiário, e foi crescendo o negócio. Então, e depois a gente, quando eu saí dessa empresa, eu deixei ela com 4 unidades, com 3 Uhum, unidades e um administrativo. uhum. É engraçado, né, essa questão do estagiário, né, que a gente é uma das poucas profissões em que o estagiário é visto de maneira pejorativa é na fisioterapia, né? Um engenheiro enche a boca para falar que ele é estagiário de engenharia de uma empresa, um advogado, quando ele está linkado a um grande escritório de advocacia, ele enche a boca para falar, ele ganha bem, inclusive, para ser estagiário de direito. E por que será que a gente tem que ter essa visão tão pejorativa de um trabalho tão bonito e de um momento tão importante que é você ser um jovem aprendiz que está aprendendo além da fisioterapia, além do tecnicismo, aprendendo a falar, aprendendo a ouvir, aprendendo a receber pacientes, aprendendo a discutir caso com o colega, aprendendo a se relacionar com o paciente, com o colega e com o mercado. O que você acha disso, Lu? Mas é aí que você leva as coisas do passado para sua gestão atual. Eu acredito, o que eu prego na minha empresa é quase uma religião, é resultado, qualidade e acolhimento. E tem duas coisas que movem uma empresa, que eu aprendi ao longo desses 20 anos, que se chama pessoas e processos, entendeu? Então, hoje, os meus estagiários, é o que eu falo para eles, né? Eu não assino um certificado de vocês na qual eu não tenho certeza da capacidade que vocês têm. Tanto que, assim, eu sempre, né, ao longo da minha carreira, que eu fui me profissionalizando, eu caí para a área administrativa. Então, eu Uhum, cuidava dessa área de gestão de pessoas. E eu uhum, implementei muita coisa legal. Por exemplo, hoje, na minha empresa, o estagiário, ele participa de grupo de reunião, ele participa dos meetings, ele tem que fornecer para o fisioterapeuta pleno, que é o responsável, ele tem que fornecer conteúdo, eles debatem, entendeu? Muitas vezes a gente pega um paciente e fala, e aí, o que, que você faria? Até uhum, porque é o que eu acho tão rico do estagiário. Eu tenho a prática, eu tenho a expertise, e ele tem um conteúdo fresquinho, uhum. entendeu? Essa junção é que faz uma empresa crescer. Sim. Entendeu? Às vezes, tanto que eu estimulo eles a falarem, e aí, o que vocês estão aprendendo? Porque a gente já Uhum, saiu da área acadêmica, mas eles estão uhum, lá, entendeu? Então, muitas vezes, uma novidade, hoje na minha empresa, quem trouxe ela para a nossa realidade foi o estagiário, entendeu? Eles, eu vi isso aqui na minha aula, e a gente, então tá, como é que era? Então, essa troca, então, isso era no passado, que você fazia estagiário para pegar o estagiário e fazer ultrassom. para tocar Eu serviço, acho né? que hoje eu acho que hoje uma empresa que pensa dessa forma, ela está fadada a quebrar, entendeu? Porque hoje o meu índice de contratação de estagiário, ele é altíssimo. A maioria, agora eu contratei uma estagiária há pouco tempo. Ela era eu contratei uma fisioterapeuta, desculpa, ela era minha estagiária. Uhum, Uma outra está sendo treinada, porque eu abri uma nova unidade, eu levei a mais antiga, né? Claro, uma nova uhum, unidade eu tenho que levar um pessoal experiente. Só que já sim. está sendo preparada uma menina que foi minha estagiária, que se formou, já foi treinada,
só estou esperando o momento para levá-lo, entendeu? Então, Sei. o que eu fomento muito neles, eu falo, faça um bom trabalho, que eu vou enxergar e eu vou te contratar, porque ele já Uhum. sabe a cultura da empresa. Sim. Então, sabe como a gente funciona. Então, para mim, é como se fosse uma mão na roda. Então, eu já treinei essa pessoa, por que que eu vou voltar lá para o mercado? Eu tendo Uhum. oportunidade, assim, eu consigo converter muito meus estagiários em profissionais que eu contrato futuramente. Legal, legal. E você contrata com mais tranquilidade, porque você já conhece bem aquele profissional, né? Já conhece, e outra coisa, a gente vai moldando ele, né? Tá Tanto que eu moldando, né? gosto de, hoje o Crefito aqui em Brasília só permite a partir do 7º semestre, né? Eu Uhum. gostava até quando era antes, porque eu conseguia ir moldando da Uhum. forma como eu gosto de pessoas, tipo página branca, que a gente Sei. senta, a gente vai desenhando como é que é, com muita Uhum. paciência. E eu Sim. invisto muito em treinamento, eu acho que é fundamental. Esse ano a gente está investindo em uma pós-graduação para. E eu estou arcando com 50%, então é. Por quê? Ah, eu acredito numa frase que eu ouvi de algum pensador. É caro capacitar uma pessoa? Sim, mas é mais Uhum. caro ficar com ela sem capacitação. Uhum. Então, Sim. assim, esse é um lema assim, quase de espelho. Então, as pessoas sabem quanto eu invisto em pessoas. Legal. E esse ano, a gente está investindo também, que é muito importante para as empresas, processos, qualificações. Então, Uhum. definir muito bem os processos. Então, isso ajuda. Por isso que eu falo, pessoas e processos é onde você tem que realmente ter aquela atenção especial, investir nesses dois itens, você, assim, o seu sucesso fica mais perto, né? Fica mais alcançável. Fica mais consistente, né? Consistente, isso, a palavra É. seria essa, E, consistente. eu já não vou perder a oportunidade de fazer um jabá aqui, né? Que a pós-graduação que você citou para os seus colegas que estão trabalhando contigo é a pós-graduação, a novíssima pós-graduação do FIS em ortopedia, que a gente está Isso. lançando e está indo super bem, e a gente tem muita fé de que vai ser super legal, vai ser super bacana. A gente está fazendo conteúdo novo, acho que vai ser muito legal. Então, aí a Isso. gente tem a Luciana, que é filha de militar, que viveu a juventude, a infância e a juventude viajando para lá e para cá por causa do pai militar que é transferido. E aí depois essa menina se transforma numa estudante de fisioterapia, essa estudante de fisioterapia vira fisioterapeuta, e essa fisioterapeuta começa a querer largar o jaleco e ficar mais lá nos fundos da clínica, no escritório, na escrivaninha lá, olhando planilha, olhando conta. Então você já teve que você teve que se formar pessoa, depois você tem que se formar fisioterapeuta. E aí, qual que é o terceiro ponto? Qual foi o ponto de virada aí para você pisar de vez nas terras da gestão? O que você Isso. fez, Lu? Olha, você tocou num ponto que é muito sensível. É a virada de chave. Eu Uhum. sofri muito, porque eu gostava de gestão, mas eu gostava muito de atender também. E tem um tempo Uhum. que eu já não atendo. Então era aquele sofrimento. Eu faço bem a fisioterapia. E agora, como é que você só na gestão? Então, Uhum. assim, aí era como se eu estivesse começando tudo de novo. É uma Sim, graduação nova para mim. Era sim. e surge assim, bate aquele medo mesmo. Eu vou ser sincera, foram noites para tomar essa decisão, tanto que eu tomei ela em doses homeopáticas. Eu comecei Uhum. assim, eu atendia todos os dias, comecei a só atender 3 vezes na semana. Depois Uhum. passei para 2 vezes na semana e fui botando essa Foi, parte de mais de gestão. e foi Então, saindo, né? fui saindo, fui construindo a minha saída da Uhum. fisioterapia, até porque eu consegui fazer, porque eu construí bem meus fisioterapeutas. Eu tinha bons Uhum. fisioterapeutas na qual eu realmente confiava em Uhum. botar eles atendendo, e a gente tinha muita troca, eu ainda falava assim. E o desmame também, uma fase dificílima que você tem, é o desmame dos seus pacientes, porque eles, Uhum. cadê a Luciana, cadê a Luciana, cadê a Luciana? Então, o discurso ficou assim, não, a Luciana está aqui, só que Uhum. fulana é que vai estar cuidando, mas eu vou estar sempre orientando, até que um novo ciclo, aí as pessoas vão saindo, outros vão Sim, chegando. Então, assim, eu acho que toda decisão na vida ela tem que ser muito cuidadosa, muito bem pensada. E aí eu caí na gestão, mas mesmo assim eu fiz a minha transição. Mas agora, Luciana, 8 horas, 10 horas, 12 horas por dia só cuidando de gestão. Eu tinha bagagem para isso. Aí eu comecei a
curso, né? Curso atrás de curso. Eu trabalhei muito no início com o Sebrae, depois eu trabalhei, quando a clínica começou a tomar mais consistência, a gente procurou a Fundação Dom Cabral, ela está entre as 10 melhores escolas de gestão do mundo. Então, aí começou a parte de profissionalizar a clínica. Então, aí eu comecei a entender que uma clínica precisava, para sobreviver, de uma área comercial, de uma área de relacionamento, precisava ter financeiro bem construído, com fluxo de caixa, com DRE e com os indicadores, né? A gente tem essa parte toda de indicador, de monitorar o resultado da empresa como um todo, não é só da fisioterapia, mas como é monitorar os resultados da empresa. E eu fui. E eu também, assim, o ano passado eu falei, tá, mas agora eu quero um selo de qualidade. Aí eu fui Uhum. fazer o MBA em gestão de saúde da FGV. Eu passei Uhum. 2 anos fazendo também esse MBA, que aí me deu mais, assim... Hoje eu me sinto muito segura na gestão, porque Uhum. realmente foi uma construção. O Sebrae no início, assim, então o que que eu indico para as pessoas que querem fazer gestão? Começa lá, o Sebrae é excelente, conteúdo nota 10, tem professores excelentes, super acessível. E você vai Uhum. construindo escolas melhores de gestão conforme cabe no seu bolso, né? Uhum. Então, aí aí que eu gostei mais ainda, porque você começa a entender, né? Então, esse MBA que eu fiz por 2 anos consolidou essa parte de gestão para mim. Tanto que eu fiz a Bom. cisão dessa minha antiga empresa, que eu falei que eu fiquei por 20 anos, Uhum. e sim, para mim foi super natural. Muita gente falava: você é louca, você vai sair de uma empresa que tem 3 unidades, e super bem, super conhecida em Brasília. Eu falava: não, mas gente, a gente não está mais feliz, ninguém está se alinhando ali muito bem. Eu vou, meu voo solo, eu fiquei com uma das unidades, né? Levei adiante, mesmo nesse ano que foi de pandemia, a gente conseguiu ampliar lá nessa unidade, consegui abrir uma nova. Então, assim, tudo com muita gestão, muito que eu falo assim, um empreendedor tem que ter um pouquinho gelo no sangue, às vezes tem que calmar para tomar uma decisão mais correta, tem que correr atrás, não, como eu falo muito, não é nenhum glamour, tá? Eu trabalho Uhum. de segunda a segunda, sábado, domingo é o mero dia no calendário para mim, entendeu? Sim, Mas é uma coisa que realiza, que você vê os resultados, né, desse esforço. Então é gratificante. sim. E aí, esse ponto de virada com a Fundação Dom Cabral e essa coisa de profissionalizar a operação da clínica, profissionalizar o olhar sobre o teu negócio, isso tudo fez muita diferença para você no seu negócio? Conta um pouco sobre o quanto é importante para ser fisioterapeuta. A gente estuda fisioterapia, a gente estuda os papéis relacionados a isso. O quanto foi importante na sua carreira ter estudado, fora a fisioterapia, ter estudado as coisas da gestão, a coisa da profissionalização da operação, a coisa do relacionamento, do financeiro, do comercial. Conta um pouco disso para nós. Ele faz toda a diferença. Eu acredito hoje, o conteúdo está muito disponível, Uhum, as clínicas estão ficando muito parecidas, uhum, eu acho que a fisioterapia tem melhorado muito nesses anos. Eu sim. vejo essa melhora. Então, eu acredito que o que vai diferenciar as clínicas que vão chegar lá em cima é quem vai investir na gestão, Uhum, entendeu? Quem vai saber lidar. Por exemplo, todo mundo fala muito mal do convênio. Eu sempre trabalhei com convênio, sempre me dei muito bem, construí bastante coisa trabalhando com ele. É claro, uhum, quando você trabalha com convênio, você tem um ticket médio mais assim, é baixo de um particular, você tem que adequar seus custos e despesas da sua empresa, uhum, entendeu? uhum, Mas eu acho que a gestão ela vem como divisor de águas nas empresas. Quem não uhum, investir no mínimo de gestão, não estou falando em ter tudo isso que a gente está falando aqui, precisa ter uhum, comercial, precisa ter área de relacionamento, precisa ter isso, marketing, não sei o quê. uhum, Não, mas o dono, se você só tem você tem que entender seus números. uhum. Você tem que fazer a sua gestão, você tem que treinar a sua equipe. Entendeu? Porque hoje em dia, o movimento que os convênios, por exemplo, eu que trabalho muito, eles também estão exigindo muito resultado. Acabou essa farra de 80, 60, 80 sessões, isso já foi passado, eles vão remunerar melhor quem apresentar melhor resultado.
Uhum. E que eu, como fisioterapeuta, acho extremamente justo, Claro, entendeu? Porque num relacionamento, no meio de gestão, você tem que ter o ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar, sim. entendeu? Todo mundo, que aí a gente eleva. E faz toda a diferença, como eu estava falando, você investir realmente, principalmente nos processos, você determinar como é que você quer as coisas, as pessoas entenderem. Eu usei a palavra errada, determinar. Eu acho que a construção de um processo, ele é em conjunto. Porque eu, assim como hoje, eu sou diretora administrativa, eu não posso ir na minha operação, na minha recepção e falar, vocês vão fazer isso, isso e isso. O que que eu faço hoje para determinar um processo? Eu chamo uma reunião, chamo todo mundo, como que vocês estão fazendo? Me explique. Eles explicam. O que que vocês acham de melhorar isso aqui? Porque, claro, um gestor ele vê melhor, porque ele vê de fora, né? Sim, Quem está sim. ali na operação, às vezes, está muito emocionalmente envolvido na questão, não consegue mais enxergar soluções. Uhum. E aí a gente chama, constrói junto, um processo Uhum. construído junto. É, por exemplo, quando a gente deu essa proposta de fazer a pós-graduação, vamos lá, equipe, o que, que vocês acham da gente fazer a pós-graduação? É muito boa, esse pessoal eu conheço, eles são todos tops, vamos lá. E aí, a gente vai ajudar vocês, porque é importante para a clínica, porque a gente vai concorrer a um selo de qualidade. Então, vamos lá, o que, que vocês acham? Pô, legal. Então, isso é gestão. E a gestão você pode fazer por uma pessoa só Uhum. também, né? Quando a gestão Sim, se sim. profissionaliza, você começa a ter que ter mais gente para ajudar, porque Sim, senão você não comporta o crescimento, as dores do crescimento que a gente chama, né? sim, sim. Ó, muito legal, né? Porque assim, a pecha do convênio, do atendimento de convênio, sempre foi uma pecha muito negativa, de vista de maneira pejorativa, né? E eu vejo você como uma pessoa que está atuando na mudança desse paradigma, na mudança desse cenário, né? E é lógico, em todo lugar que tem algo sendo pago, mas que o resultado é muito ruim, né? Tem gente que olha assim para o convênio, para o atendimento de convênio, e fala assim: nossa, é uma porcaria o atendimento, é pouco dinheiro, mas o cara atende um montão, mas esse montão vira um monte de dinheiro. Então, é uma porcaria, mas eu vou aceitar porque é um monte de dinheiro. Eu vejo você com outro olhar, né? Toda vez que você tem esse cenário, você tem esse jeito pejorativo de olhar, mas você também pode olhar para o outro lado com uma palavra que eu adoro, que é a palavra oportunidade, né? Se o convênio está pagando por um serviço ruim e ainda paga por isso, imagine se eu fizer uma mudança, uma virada de mesa, onde eu posso oferecer um atendimento mais efetivo, um atendimento de menos custo, mas muito mais acolhendo, tratando e dando resultado e dando retorno para esse convênio. Vamos falar um pouco mais sobre essa sua virada aí também, nessa busca de prestar um bom serviço através dos convênios médicos. Mas foi por isso, Hélio, que eu falo a importância de você entender seus números. Porque se eu começo o quê? Mapear. Quanto tempo eu trato uma lombalgia, por exemplo? Eu escolho uma patologia, começo a monitorar ela. E vou ao convênio e falo, olha, eu não sei como é que é as outras clínicas, mas na minha, eu estou tratando dessa forma, meu resultado está sendo esse. O que que a Uhum, gente pode fazer para você conseguir me remunerar mais? Entendeu? uhum, Tudo é questão de relacionamento. Eu acho que a grande palavra do desenvolvimento pessoal e profissional se chama relacionamento. Você tem que ter a capacidade de chegar com seus números e apresentar uma proposta nova para eles. Entendeu? Eles são uma empresa, eles não vão querer perder dinheiro. sim, Então, se você mostra algo novo, algo que você está. Hoje, por exemplo, a gente faz uma experiência na clínica, nos nossos pacientes particulares, a gente está rodando ele nos setores. Porque isso eu não posso fazer no convênio, porque o convênio é fisioterapia, você tem que fazer 10 fisioterapias. E às vezes eu fico muito uhum, limitada, às vezes o paciente chega lá com muita dor, uhum, entendeu? Então, eu falo assim, poxa, eu posso fazer fisioterapia, mas nos meus particulares eu estou criando um serviço aí com várias áreas para ver o resultado, estou medindo, vou medir todos os resultados e vou depois para o convênio. Olha, convênio, você me paga uhum, X, mas você não me limita o que eu tenho que fazer, não? Olha uhum. aqui meu resultado, Eu tenho valor fazendo de outra agregado, forma, tenho fazendo de valor outra forma. agregado. É. Olha como o seu paciente está satisfeito, entendeu? E também o Uhum, que que eu fiz? Como inovação nessa época de pandemia, a gente começou a usar uma plataforma de exercício que a gente manda exercício para casa da pessoa, né? A gente manda a uhum, plataforma, certo exercício uhum, que é coerente com o tratamento dele, sem nenhum custo, porque a plataforma é muito em conta para mim.
Então, eu estou agregando valor ao tratamento desse paciente. É claro que eu também falo para o convênio, olha, convênio, eu mando depois quando acaba, porque ninguém pensa no pós-tratamento. Então, a gente começou a pensar, vamos fazer um pós-venda e um pós-tratamento. Pós-venda, exato. Para que esse paciente enxergue, pô, a clínica, eu acabei lá, mas ela ainda continua me monitorando e deixa esse canal aberto, porque eu penso assim, se ele tiver uma nova lesão, ele vai pensar em mim, ó, aquela clínica, eu tratei lá, foi legal o tratamento, eles me atenderam depois, e para o convênio ele também gera valor, porque esse paciente que ele continua se cuidando, você concorda que ele vai retornar mais tardiamente fazer um novo tratamento? Ele vai estar sendo monitorado, e o convênio vê isso com bons olhos. Por isso que eu falo, a questão de relacionamento com o convênio é muito relacionamento mesmo. Sim. É entender o que eles querem, entender o que eu posso entregar, entender o que eu posso fazer na minha operação para conseguir entregar esse resultado. Então, por isso que eu falo, eu não tenho muito problemas com convênio, não, e olha que eles estão mudando bastante. Mas você tem que só ficar atenta nas oportunidades, né? É aquela frase, enquanto muitos choram, outros vendem um lenço, né? Outros vendem o lenço. Eu prefiro estar vendendo o lenço, não chorando, né? Sim. E assim, que dica uma grande empreendedora em fisioterapia pode dar para o jovem fisioterapeuta que está começando a carreira, assim, Luciana, imagina que eu estou fazendo o papel agora do jovem fisioterapeuta. Luciana, como é que eu consigo o paciente, Luciana? Como é que eu consigo ser indicado? O que eu faço, Luciana? Se um menino hoje, recém-formado, te perguntasse isso, Lu, esse menino está na sua frente e fala assim, o que eu faço, Lu, para começar? Por onde começa? Primeiro que por incrível que pareça, de vez em quando me perguntam isso. Eu falo, primeira coisa, o que você gosta de fazer na fisioterapia que você faça bem? Primeira coisa, porque às vezes a pessoa se mete numa UTI para ganhar mais e não é aquilo que ela gosta de fazer. Sim. Entendeu? Primeira coisa, escolha, dentro, se é possível, dentro da área da fisioterapia, o que você gosta e faça bem. Principalmente, eu fiz o quê? Eu fiz a parte de pós-graduação, eu formei, fiz pós-graduação, procurei me especializar o máximo possível, porque tem que ter conteúdo, né? Você tem que ter essa parte de você se desenvolver. E aí você busca, aí você tem que ver o que realmente você tem aptidão, porque também tá tudo bem se você quiser trabalhar numa grande empresa, como você optar em abrir uma empresa sua. Mas eu acho que você tem que ter toda essa parte. Eu acho fundamental hoje para quem se forma e hoje eu acho que as empresas, as faculdades já estão tendo gestão, empreendedorismo na matéria, né? Mas eu acho fundamental você também vai procurar um curso de baixo custo, se puder melhor, sobre gestão. Porque você não faz só gestão de uma empresa, você faz gestão da sua imagem. Concorda comigo? Você faz gestão o tempo inteiro da sua imagem, idem. Então, primeiro é isso, procure algo que você goste, que faça bem, invista, se capacite. Capacitação, a gente vai morrer na área de saúde, a gente vai morrer se capacitando, aprendendo. Isso daí é fato. A área de saúde tem essa pegada, não adianta você fugir dela. E depois, entenda o que você quer para sua vida. Quero trabalhar numa grande empresa. Tem empresas maravilhosas. Aqui a gente tem, por exemplo, um concurso que era super concorrido, era do Sara. O Sara é uma tremenda empresa aqui. Então, você vai procurar o que você realmente se encaixa e se você quiser ser empreendedor, mete a cara e vá a fundo, porque é uma área também, assim, muito contagiante, você conseguir, quando você tem essa capacitação, que você sabe o que você quer, você tem foco. Olha, empreendedor tem que ter uma coisa chamada foco. Tem que ter foco, ele tem que saber o que ele quer, é isso que eu quero, e acreditar. Quando eu abri essa nova unidade, em plena pandemia, todo mundo falou assim, tem certeza, você não vai querer segurar a caixa? Eu falei, não, está surgindo uma oportunidade, e oportunidade às vezes vai e passa. Nesse local, fiz uma boa análise de mercado, eu mapeei quantas clínicas tinham, fiz todo um estudo, e falei, não, vamos embora, é aqui. Tem que ter um pouquinho de coragem, entendeu? Um pouquinho? Às vezes, um pouquinho muito, né, de coragem, né? Então, e arriscar, risco, quanto mais você arrisca, mais você ganha também, né? Então,
É isso que eu indico quando meus estagiários falam. No outro dia, uma perguntou, Luciana, e aí, essa questão de acupuntura, tá? Briga. E ela falou, faço ou não faço o curso? Eu falei, você gosta de acupuntura? Ué, se você gosta, faça, porque o que acontece? O cenário muda toda hora. Hoje está Sim. essa briga, daqui a pouco o crefito lá, os médicos param de realmente querer levar para a área médica e você já está formado e você está fazendo bem porque você gosta, entendeu? É, Então, dou muito essa dica. Eu acho que o que me motiva muito é eu amar o que eu faço, eu gostar, estar empolgada, estar focada. Isso é que traz realmente o resultado. E eu passo é, isso muito para os meus estagiários. sei. E é aquela história, né? Quem quer plantar, não fica olhando para o céu, né? Vai lá, abre um buraco e planta, É, acreditando que o na hora certa vai chover e na hora certa vai fazer sol e a planta vai nascer e vai dar certo, vai dar o fruto e você vai colher, né? acreditar, Lu, né, Aurélio? acreditar, é um pouco sobre crença, é um pouco sobre fé, né? Porque pensando um pouquinho sobre a mágica que tem que acontecer para alguém entrar no seu consultório, é uma mágica, é praticamente um milagre alguém numa grande cidade, é praticamente um milagre a pessoa escolher o seu consultório. Por que que eu digo isso, né? Eu falo isso para minha terapeuta e haja autoconhecimento, né? Haja terapia, né? Você faz terapia? Não? Faço terapia, É. já fiz todos os cursos de coach, eu já fiz tudo. Eu falo isso para minha terapeuta, eu falo assim, não, porque para entrar no meu consultório, para o paciente entrar aqui, tem que acontecer praticamente um milagre. Ela falou assim, que milagre? Tá louco? Você faz um puto esforço, você se esforça tanto, você se dedica tanto, e você vem falar para mim que é milagre? Não é milagre, é Olha a esforço. autossabotagem, isso é autossabotagem. É. Então, Não, mas entrando nessa. Diga. o que eu ia falar também é a questão de, sendo mais técnica, no questão que você tinha me perguntado, é como é que o paciente chega. Tem técnica também. Tem, né? Por exemplo, quando você entende onde você está, por exemplo, essa minha região que eu abri a nova unidade, é uma região mais satélite. E eu fui perguntando para as pessoas ali, como é que o paciente chega aqui? O que que mais funciona aqui? Porque o que funciona lá não funciona igual na minha outra unidade, que é Uhum, numa bairro nobre, lá é mais popular. Aí uhum, fala, olha, aqui funciona muito panfleto, funciona carro de som, e vai a Luciana procurar essas coisas, entendeu? Então você tem uhum, que se movimentar. O paciente ele não vai abrir sua portinha porque você é bonitinha, sua clínica é bonitinha. Não, ele vai abrir porque algum veículo chegou a ele mostrando que isso existe. uhum, Também investir muito em mídias sociais, né? Porque hoje eu tenho na clínica, eu pago uma empresa que é de marketing, que é voltada para a área de saúde, porque eu tenho muito cuidado. Eu vejo muita coisa feia na internet dentro da área de uhum, saúde. Eu não queria, eu procurei uma empresa especializada que saiba falar, tanto que ela cuida de hospitais, ela cuida de várias, só segmento da tá, área de saúde. Então, uhum, essa minha comunicação, eu queria uma comunicação mais é, séria, mas assim, nada contra médico, fisioterapeuta fazer TikTok, nada contra uhum, isso. Cada um tem uhum, sua escolha, mas eu quis levar para um lado mais de credibilidade, sim, entendeu? sim, Então, procurei profissionais para me auxiliar que tivessem know-how nesse segmento da área de saúde. E assim, bater perninha como eu fiz lá quando eu arrendei. Eu não tinha dinheiro para ter uma empresa de marketing, botei um sapatinho, botei um tênis e fui entregar panfletinho, entendeu? Então, assim, você tem que fazer o melhor com o que você tem. Isso, uhum. hoje eu tenho uma empresa de marketing. No passado eu não tinha, mas o paciente chegou da mesma forma. De qualquer forma, é fazer acontecer, né? Com as ferramentas que você tem na hora, fazer o melhor com aquela ferramenta que tem na mão na hora e que se dane o mundo, não ficar olhando para a crise. O Brasil vive de crises, a gente sai de uma crise para entrar em outra. O que você acha disso, Lu? Você fica esperando Ah, melhorar o mercado para abrir uma clínica nova, não? eu nem pensar, o Hélio, eu nem escuto mais jornal. Quando tem alguma desgraça, eu falo, mãe, tem alguma coisa diferente aí para eu verificar o que está acontecendo? Porque eu não vejo cenários, porque senão ele começa a te impactar de uma forma negativa, você começa Uhum, a criar medo. Então, se eu uhum, tenho tudo redondo, sei que vai dar certo, tenho dinheiro para investir, eu vou. Ah, mas agora não é o momento. Claro que a gente, como tem que analisar o mercado, a gente vê, tem momentos que realmente fala, não, vamos dar uma freadinha, mas você não pode, seu plano está ali pronto. Você sim, pode sim. postergar ele, sei lá, 2, 3 meses, depois executa Sim. ele.
Mas Tem que eu hoje, acontecer. é, eu, Luciana, não fico ligada em televisão, Covid, troca de presidente. Eu não tô, isso para mim é um mundo paralelo, entendeu? Eu É acompanho um mundo algumas paralelo. coisas, né? Acompanho É. algumas coisas, porque um empreendedor tem que estar atualizado, né? Mas eu Uhum. vejo alguma fonte legal, tem o valor econômico, tem o resumão lá de tudo que está acontecendo. Eu olho alguns lugares que eu considero, tenho confiança na fonte, né? No que. Legal, Então, eu não me preocupo muito, não. tá certo. O que que você acha que é o pior e o melhor de ser empreendedora, de ser essa pessoa inquieta? O que que é o melhor e o pior de ficar aí caçando o problema para sua vida? Eu acho que o melhor é a realização. Você traçar um planejamento estratégico, como eu tracei o ano passado, você no final do ano passar o, o check lá e ver que você conseguiu consolidar tudo que você planejou, eu fico em êxtase, assim, é uma coisa que eu falo, caramba, eu consegui. O Uhum. que uma amiga minha de marketing falou, Luciana, a gente equilibra pratinhos. É o dia inteiro equilibrando o prato para não deixar nenhum cair, né? Uhum. Então, isso é a parte negativa, porque eu realmente, assim, tô ligado o tempo inteiro. Então, às vezes, bate aquele cansaço, ainda mais agora em época de pandemia, que não pode viajar direito. Então, não tem aquele tempo de se desligar, nem que seja uma Uhum. semana. Essa é Uhum. a parte ruim, né? De você ser Uhum. empreendedor, você está sempre muito ligado. Uhum. Mas a parte boa é essa, o resultado, você vendo as coisas acontecerem na medida, no ritmo que você quer, na medida que você quer. Então, isso traz muita satisfação. Eu, assim, quando eu sou super noiada com agenda, eu tenho agenda para isso, minhas reuniões são tudo na metodologia 5W, 2Hs, então é tudo plano de ação. Então, a gente é muito direcionada. E quando eu ponho aquela agenda gigante, assim, e eu no final do dia eu vou dormir, tá tudo feito, eu fico assim tão feliz. É uma realização, tipo assim, hoje eu não posterguei nada, gente. Olha só, fiz Uhum. tudo que eu havia planejado. Realizei, Então, realizei, realizei. realizei, e você vê que o quê? Você já está conseguindo medir direito o tempo, né? Porque antigamente eu via assim, eu botava tanta coisa, eu ficava frustrada. Aí minha terapeuta falou, Luciana, tem muita coisa para fazer num dia. Aí é mesmo. Então, tem pessoas, sempre também procuro ajuda, tá? Sempre procuro ajuda. Você falou em terapia, minha terapeuta me ajudou a enxergar milhões de coisas que às vezes eu chegava frustrada, caramba, eu esqueci isso. Ela falava, Luciana, o que que você fez? Você fez isso, você fez isso. Você fez o que a maioria nem faz. E você está reclamando que você esqueceu. Então, assim, é o que eu falo, empreender é você apostar, é você acreditar, é você planejar, porque só ter um bom sonho e não viabilizar ele não vai chegar em muitos lugares, não. Porque Essa semana eu escutei num podcast até que eu estava assistindo que uma ideia não vale nada, né? Uma ideia, você não sem consegue. planejamento não vale nada. Eu estava vendo uma coisa sobre marcas, sobre patentes, né? Você não consegue patentear uma ideia. Você fala assim, ah, esse aqui é um copo, tal, é um copo cilíndrico, transparente, com desenho no vidro, tal, e cabe tantos ml de água. Você não consegue patentear isso. Você consegue patentear a partir do momento que você tem um copo na mão, você chega lá no órgão que você faz o registro da patente, você, isso aqui é um copo. Como é que chama? Chama copo. Para que serve? Para beber água. Incrível, que ideia boa. Aí você consegue registrar. Ninguém consegue registrar uma boa ideia, por melhor que ela seja. Ela é só uma ideia e ela só vale depois de executada, só vale depois de ser uma coisa que Testada. você testada e palpável, assim, mesmo que seja um software, né? Que o software é só intelectual, né? Não é uma coisa que você Né? pega na mão, né? Mas você não consegue colocar essa ideia só como uma ideia, né? Mas essa, É, o que separa muito, que eu leio muito sobre isso, o que separa muito quem dá certo, quem não dá, é quem vai para realizar, né? sim, 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 sim. Não vira perdido, fica perdido num sonho distante, É, alguém em algum momento vai fazer o teu sonho. é, Uma se, coisa que eu também tenho muito como lema aqui na minha empresa, eu não invento a roda. é, Eu não fico inventando, eu pego coisas, pego às vezes, eu sou muito observadora, o que que está fazendo em outro lugar, o que que está fazendo, eu vou aprimorando, trazendo para minha realidade,
Quando eu entrei no PAEX, lá atrás, que eu comentei com você, eu convivi com gente de empresas enormes. Então, ele falava de uma ideia e eu ficava assim, processando como eu queria levar aquilo para a minha realidade. Pô, a ideia dele é boa, mas eu não tenho dinheiro que ele tem. Que Como é que o eu levo lá? PAEX? Fala aqui para a PAEX nossa audiência. O que é o é PAEX? um programa de desenvolvimento para líderes de excelência, né? Da onde? Então, é Onde é da isso? Fundação Dom Cabral, que é essa Legal. escola que eu estudei, que é uma das 10 melhores escolas do mundo. Uhum. Então, eu tive contato. Então, sempre procure também estar no meio de pessoas relevantes para você, que te inspirem, né? E eu ficava olhando aqueles mega empresários e eu falava, gente, legal a ideia dele. Como que eu vou botar? E às vezes, sabe qual é que eu saía de ideia? Era só a decoração da minha clínica, mas era uma Sim, ideia que, assim, o que ele fazia, eu não tinha dinheiro para fazer, né? O que sim. ele executava, que eram as ações dele, mas você sempre tem algo. É o que eu falo assim, às vezes, tem uma palestra X, eu vou ver. 1% sai alguma coisa diferente para te dar um Sim. insight novo, entendeu? Então, o que eu senti muito falta na pandemia é isso, sabe? Eu gosto muito de estar ali em contato, sabe? No Uhum. congresso presencial. Eu senti muito essa falta, assim, só em vídeo eu falava, ai, não, não é a mesma coisa. Legal. Quem sabe até a gente falando da Fundação Dom Cabral aqui, a gente começa a ser patrocinada pela Fundação Dom Cabral, pelo amor de Deus, né? Estamos falando aqui de Nossa, empreendedorismo, meu, seria super legal. Vamos falar um nossa. pouquinho então de ferramentas práticas que, por exemplo, você citou aqui uma ferramenta que você usa no seu dia a dia, que é uma ferramenta de produtividade, 5 Ws e 2 Hs. Isso. Conta É, aí, o o que você faz com isso? que que eu faço? Uma das coisas que você tem que sempre estar fazendo grande gestão é reunião, né? Ela pode Uhum. ser produtiva ou ela pode ser uma tremenda perda de Perda tempo, de tempo, exato. entendeu? Então, e eu achava na época, eu falava, cara, essas reuniões não estão me levando a lugar nenhum. Aí, como assim, de novo, curiosa, né? Fui lá. Aí comecei a pesquisar, comecei a ver. Aí via que muita gente usava ferramenta como plano de ação. Você já saía de uma reunião com um plano de ação montado. Então, o Uhum. que que você tinha? Você tinha o porquê de fazer aquela ação, você tinha o que que era ação, o porquê de fazer ela, quando você iria fazer, quem iria fazer, como iria fazer, quanto que iria custar. Então, essa é a ferramenta. Então, a ideia não fica perdida, entendeu? A Uhum. ideia vira. Tanto que as pessoas que trabalham comigo, quando falam, tive uma ideia, eu falei, põe lá no mapinha, vê se essa ideia é boa mesmo. Se você não souber responder, nem me Uhum. traz, entendeu? Então, Uhum. por quê? Vamos comprar um aparelho X. Por que que a gente vai comprar esse aparelho? Uhum. Para quê? Uhum. Como é que a gente vai manusear? Quem vai ficar responsável em treinar? Então, você Uhum. começa a organizar essas ideias vindas de uma reunião, entendeu? E Uhum. hoje, meu desafio é reduzir mais ainda o tempo de reunião. Estava vendo num livro que os dinamarqueses, eles fazem reunião em pé, né? E não em pé, exato. Reunião em pé é para ser rápida, então uma reunião ela tem que ser objetiva. É claro, Exato. tem horas que você vai bater um papinho, então, mas a maior parte tem que ser pum pá. Chegou Focada, lá, focada. focada com esse plano, então são ferramentas. Outra ferramenta que me ajudou muito a lidar com tantas tarefas que a gente tem é ter uma agenda super organizada. Uhum. E hoje as pessoas do administrativo, eles compartilham a agenda deles comigo. Sei. Então, quando eu vejo assim, poxa, você só fez isso, porque também tem que ter produtividade, né? Sim. Eu falei, me fala como que você está fazendo isso aqui, que eu achei muito tempo. O que que eu posso te ajudar? Uhum. Aí a pessoa me fala, não, vamos fazer dessa forma. Então, vários papéis começam por exemplo, a menina do financeiro, ela fazia uma planilha, fazer outra planilha, fazer outra planilha. Eu falei, não, vamos enxugar aqui. Você está perdendo muito Uhum. tempo nessa planilha e deixando outras Uhum. coisas mais importantes de lado. Então, Uhum. assim, com essa possibilidade de eu compartilhar a agenda, eu fico conseguindo orientá-los, porque um empreendedor, ele é líder e um líder tem que orientar, entendeu? Sim. Então, a gente é muito focado, eu foco muito nessas questões. E fundamental, início do ano, final do ano, sentar, começar a planejar o ano seguinte. Sim. Você tem que saber o que é um planejamento estratégico, você tem que saber para onde você quer ir. Senão, qualquer lugar vale, né? A história da Alice no País das Maravilhas. Né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer coisa, aí o quê? Sempre quando tem as ideias também, eu visito meu planejamento estratégico. Alguém dá uma ideia, vamos fazer um curso X. Aí eu falo assim, tá no nosso planejamento, dá uma visitada lá,
para ver se é coerente com o que a gente quer. Porque se eu não estou focado, por exemplo, esse ano é meu ano da qualidade. Então, os cursos para a equipe no geral referente à qualidade do atendimento, está tudo super alinhado. Vou trazer mais gente de processos para dar uma palestra, porque é um ano que eu determinei como ano da qualidade, entendeu? Fora as outras ações, mas então você tem que ter esse direcionamento. Muito bom, maravilhoso o papo. Dá para ficar mais 3 horas falando com você aqui. Quem sabe a gente volta para gravar um segundo episódio aí, porque Bom, tem muita coisa para você falar, Lu. Lu, então hum, assim, ó, eu quero que você deixe um livro aqui para nossa audiência. A gente sempre sorteia um livro para os ouvintes que comentam lá no canal do YouTube, lá no canal do Fiz em Ortopedia. As pessoas que comentam os nossos vídeos, os nossos áudios do podcast, a gente sorteia um livro. E esse mês, essa semana, quem ganhou o livro, que é o livro Sapiens, do Yuval Harari, maravilhoso livro, parabéns, Suzy Medeiros, você ganhou um livro maravilhoso, você vai devorar esse livro, tenho certeza, vai te ajudar muito. Recomenda um livro para nossa audiência, Lu? olha, Hélio, você me deixa numa saia curta, porque, como eu te falei, o livro é cada fase da vida, é um livro diferente, mas um livro, assim, falando de empreendedorismo, e lá no início, para quem vai querer começar às vezes, eu gostei muito, que me impactou muito, é Um Sonho Grande, Uhum. do Jorge Paulo Lemann, né? Lemann, Uhum. Lema, a sim. pessoa lá da Ambev, né? Sim. Então, eles, assim, eu acho assim, quando eu lia, eu ficava assim babando, vinha vários insights, e é um livro bem antigo, né? Ele é bem antigo esse livro, mas é um livro que lá no passado, hoje tem outros que me impactam, né? Mas aquele livro, eu consegui enxergar a gestão de uma outra forma. Eu acho que não é certo nem errado, muita gente critica a forma de meritocracia que eles usam, é Uhum. meritocracia pura, Uhum. mas é um livro que dá um bom norte, eu acho, que para quem quer empreender. Legal. Legal. Então, o nosso livro sorteado no episódio da Luciana Moura é o livro Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann. Se você quer concorrer ao livro, você vai lá no nosso canal do Fisiortopedia do YouTube e comenta o nosso vídeo, comenta o nosso áudio desse episódio da Luciana, e aí a gente sorteia no próximo episódio. Bom, Lu, as pessoas que quiserem te encontrar, as pessoas que quiserem te mandar um e-mail, te mandar uma mensagem, como as pessoas podem te encontrar via rede social? Como é o melhor caminho para as pessoas te encontrarem aí, para de repente tomar uma dica, tirar uma dúvida, te conhecer, visitar sua clínica? Deixa para eles um contato. Olha, eu tenho meu e-mail, vou passar meu e-mail, que é Uhum, uhum, luciana.moura@reactivefisio.com.br, uhum. e você pode me mandar qualquer e-mail. Eu adoro fazer troca de informação, eu ajudo mesmo. Se quiser, deixa a minha clínica aberta, tanto para a área de operação, de fisioterapia, dos tratamentos que eu tenho, do serviço, como para a de gestão também, meu Uhum, administrativo, entendeu? uhum. Eu adoro falar sobre esse assunto. Tem também meu Instagram, é Lu_MS Moura, tá? Você também pode mandar uma mensagem. E eu fico à disposição. É um assunto que eu amo falar e eu gosto de ensinar. Gosto também de aprender, porque às vezes você aprende, está sempre aprendendo todo dia, né? Claro, claro. Então, troca para mim é fundamental. Gosto de saber o que acontece em outros estados. Estou aqui em Sim, Brasília, sim, entendeu? Gosto de saber como é que é o mercado no Rio, em Minas. Eu gosto de entender, porque os mercados são diferentes, né? sim, sim, Mas, assim, a clínica está à disposição de quem quiser conhecer. Uma clínica de fisioterapia que tem vários serviços, que atende convênio, é de alto fluxo, né? Nós uhum, atendemos média 100 pacientes a mais por dia. Então, vendo como a gente faz gestão, está à uhum. disposição. Legal. Tá legal? Então, o canal de contato com a Luciana é luciana.moura@reactivefisio.com.br, tá certo? E lá no Isso. Instagram, no perfil dela, @lu_ms_moura. Qual que é o Instagram da clínica, Lu? Da clínica é @reactivefisio. @reactivefisio. Quem quiser conhecer, ver as imagens da clínica da Lu, maravilhosa a clínica dela. Luciana, maravilhoso esse papo, maravilhoso esse, Adorei esse também. episódio, foi muito legal, não tenho como agradecer.
Espero que as pessoas curtam, espero que as pessoas gostem, espero que as pessoas ajudem a espalhar esse bom conhecimento que você trouxe aqui para nós. Uma força, principalmente para as mulheres que querem empreender, tirar essas mulheres da casquinha mesmo, da casinha, e fazer elas irem para frente com coragem, com conhecimento de causa, né? Não é coragem louca, né? É uma coragem embasada, uma coragem planejada, né? Muito obrigada, Lu. Suas palavras finais, por favor. Não, gente, o que eu queria deixar de mensagem aqui é que empreender, a gente conversou bastante sobre o assunto, mas é uma coisa que te traz muita satisfação. Então, para as mulheres em si, eu sei, eu mais que nunca tenho filho de 10 anos, é uma jornada pesada, né? Tem escola, tem filho, mas a gente consegue. Nós somos uns seres inteligentes, dispostos, nós já estamos acostumados a lidar com multifunções. Então, e a mulher ela tem uma coisa muito boa que é a sensibilidade. Sim. Então, a mulher tem vários sentidos. Então, você fazer gestão sendo mulher, você consegue entender, sentir as pessoas, que é um grande diferencial. Como volta a falar, pessoas e processos são fundamentais, e pessoas acho que ainda mais. Então, a mulher tem esse dom de conversar, de ser acolhedora quando necessário. Mulher é uma pessoa brava também. Eu acho que a maioria das mulheres que fazem gestão são bem determinadas, e é um ponto que a mulher às vezes tem dificuldade, né, de ser mais determinante, achando que não vai agradar, mas não. Isso é como crença. E a mulher, quando ela tem conteúdo, quando ela sabe o que quer fazer, sabe o que fazer, é fantástico, porque a mulher tem esse lado sensível, muito humano também. Não estou dizendo que homens não têm, tá? Os homens não ficarem bravos comigo. Não, de maneira nenhuma. A gente realmente consegue ter essa parte de sensibilidade que faz uma diferença. Tanto que hoje a gente já vê mulheres em grandes cargos que antigamente a gente nem pensaria, né? Assumindo aí. A gente tem já nos Estados Unidos uma mulher como vice-presidente, então a gente está conseguindo chegar lá. Sim. Mas muito legal. Muito legal, Lu. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade de tempo. Agradeço muito, espero que as pessoas ouçam isso, porque vai ser de grande valia para todos nós. Bom, e hoje eu termino o nosso episódio com uma frase da Ayn Rand, que tem é um outro maravilhoso livro que a gente pode recomendar também, A Revolta de Atlas. Já leu A Revolta de Atlas? Não, vou botar aqui na lista. Revolta? A Revolta de Atlas. Pode ler esse livro, que esse livro é maravilhoso. A frase da Ayn Rand, da Revolta de Atlas: se um homem de negócios comete um erro, ele sofre as consequências. Se um político comete um erro, você sofre as consequências. Então, uau, hein? muito obrigado, Lu. Muito obrigado a você que está ouvindo até aqui. Vamos lá nos nossos canais, lá do Spotify, do YouTube, da Apple. Por favor, ajude a espalhar essa informação maravilhosa. Esse episódio foi muito legal. Estou muito empolgado aqui com esse episódio. Não vejo a hora dele ir ao ar. E agradecer a todos vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.